né, desta verdadeira profissão de fé feita aqui pela Maria Hermínia. É isso mesmo. Eu acabei de descobrir algumas coisas comuns aqui na mesa, né? O professor Simas disse que morar perto do Maracanã, preferiu morar perto do Maracanã, morar na Orla. Eu lá em São Paulo tinha uma opção parecida também, não quis morar perto da Orla, fui morar perto do Pacaembu. E eu, como a Maria Hermínia, estou na estrada há 41 anos. E confesso que também tive meus momentos assim, quase de desencanto, mas sempre que eu chego perto de um momento de desencanto, eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu lembro do Milor Fernandes e uma frase dele que eu gosto muito, quando ele diz que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Ou quando ele diz que quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro dos oprimidos. E gosto também da letra de uma música que o Ivan Lins tornou muito popular, que é do Vitor Martins, que eu acho que a Maria Hermínia simplifica assim, de maneira absolutamente didática, que é o desesperar jamais. Não nos cabe desesperar, nos cabe propor e nos cabe enfiar o dedo nas feridas. Eu vou falar um pouco mais da Copa e da Olimpíada sob dois pontos de vista. Então, do ponto de vista do negócio, né, está aí posto, do ponto de vista da paixão, sem esquecer em nenhum momento aquilo que mais me angustia nesse momento em relação aos dois eventos. As pessoas que estão sendo desalojadas em 12 cidades brasileiras à custa desses dois eventos. Maria Hermínia fez referência à cidade do Cabo. Na cidade do Cabo eu vi das situações mais angustiantes que eu já tinha visto na minha vida. A tal cidade de Lata. Cidade de Lata é o local para onde foram desalojadas 4.000 famílias que moravam onde se construiu um dos mais lindos estádios que existe no mundo. Um estádio ecológico da cidade do Cabo. Uma maravilha isso, realmente é uma maravilha. Começa a ser discutida a implosão dele. Porque ele, rigorosamente, depois da Copa, nunca mais foi usado. Uma das mentiras, e aí tenho aqui urbanistas que não me deixarão mentir sozinho, pelo menos, que se contam sobre a construção de estádios, é que eles são polos de desenvolvimento para as regiões para as quais eles vão. Eu estive lá no Soweto. Eu vi, o Soccer City foi feito no Soweto, a 4 quilômetros do outro estádio de Joanesburgo. O Ellis Park, que é um estádio histórico, é um estádio em que o Mandela foi vencer o preconceito dos negros em relação ao esporte dos brancos, né? E depois teve a retribuição na Copa do Mundo, quando os brancos afluíram aos estádios para aplaudir o esporte dos negros. O Soweto não progrediu 1 centímetro por causa do Soccer City. Como me parece que o Engenhão não levou progresso algum, e faz 4 anos que ele está construído aqui, curiosamente, o mais moderno estádio do Brasil, que nem sequer é cogitado para ser sede da Copa do Mundo. Mas fizeram mais uma reforma no Maracanã. Mas faremos mais outra para os Jogos Olímpicos, certamente. Quero lembrar vocês algumas coisas, que não são exatamente as minhas opiniões. São constatações. Constatação número 1. Pela primeira vez na história de mais de 100 anos das Olimpíadas modernas, preside o comitê organizador da Olimpíada o presidente do Comitê Olímpico Nacional. Pela primeira vez na história de mais de 100 anos das Olimpíadas modernas. Não há neste comitê nem sequer nome de brasileiro que a sociedade brasileira respeite. Eu tenho brincado, pedido às pessoas, me dê um motivo, que nem o Tim Maia falava, me dê um motivo para acreditar que vai ser diferente do que foi a organização do Pan-Americano. São as mesmas pessoas. Rigorosamente as mesmas pessoas. Aquelas que nos prometeram Jogos Pan-Americanos por 400 milhões de reais de investimento público. E custou quase 4 bilhões de investimento público.
que nos prometeram destruir a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Baía da Guanabara e fazer o metrô. E não nos entregaram nem uma coisa, nem outra, nem a outra. Nos entregaram o belíssimo parque aquático, o Maria Lenk, que quando a gente dizia, mas não é um excesso para os Jogos Pan-Americanos, que afinal, vamos combinar, são jogos de segunda classe. Não, mas é que caso o Rio de Janeiro venha ganhar o direito de sediar as Olimpíadas, o parque aquático estará pronto. Era uma aposta. Como se ganhou a aposta? Aqueles que criticaram, que enfiam o rabo entre as pernas, como eu humildemente fiz. Mas agora vem o Comitê Olímpico Internacional e nos diz, olha, lamento informar, mas a capacidade de público do Parque Aquático Maria Lenk está aquém das exigências do COI para as provas de natação. Razão pela qual faremos outro parque aquático. E o nosso brilhante Maria Lenk será usado para o aquecimento das provas de natação e para os jogos de polo aquático e provas de saltos ornamentais. Aí a gente pensa a Copa do Mundo. Na França, aqueles que acompanham o futebol vão se lembrar, o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo era o senhor chamado Michel Platini, que não era o presidente da Federação Francesa de Futebol e, por acaso, era o mais famoso jogador da história do futebol francês. Naquela Copa, aliás, mostrou um jogador para rivalizar com ele, Zinedine Zidane. Depois da Alemanha, o presidente do comitê organizador local da Copa da Alemanha também não era o presidente da Federação Alemã de Futebol. Era um senhor chamado Franz Beckenbauer, por acaso, o maior jogador da história do futebol alemão. No Brasil, certamente, porque nos falta um grande nome no futebol mundial, não há outra razão. Eu confesso a vocês que ando pensando em propor o Liedson. O presidente do comitê organizador da Copa do Mundo é o mesmo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que logo se apressou em montar este comitê à sua imagem e semelhança. Pôs como diretora executiva a sua filha, Joana Vedante, cujos predicados são uma grife de bolsas que faliu. É o passado profissional dela. O presidente, o homem de imprensa deste comitê organizador local é o mesmo da CBF, o Sr. Rodrigo Paiva. O diretor jurídico deste comitê é o advogado pessoal do senhor Ricardo Teixeira, Dr. Musnik, que vem a ser também cunhado do nosso grande empreendedor Daniel Dantas. E é isso, também aí não há um nome. E olha, quando eu falo não há um nome que nos represente, ou que a sociedade brasileira respeite, eu quero deixar claro para vocês que eu há muito tempo me tornei uma pessoa mais tolerante. A gente vai ficando mais velho, não é, menina? Passa a ter metas, você começa a ficar mais bonzinho. Então, eu não queria ninguém da minha turma. Eu não queria o professor Carlos Rainer, eu não queria a Marianinha, eu não queria a Raquel Ronick, eu não queria nenhum líder de comunidade aqui da Vila Autódromo. Não, digamos, um Hermínio de Moraes. Não tem. Um Gerdau. Não tem. Um Moreira Salles. Não tem. O Cardeal do Rio. Também não tem. Ninguém que você dissesse assim, não, esse aí não vai para mim com boca. Não, esse aí vai fiscalizar. Não, esse aí a gente pode confiar. Nenhum. É a desfaçatez mais acabada e pronta que você possa imaginar. E de desfaçatez em desfaçatez, a gente chega às seguintes situações. E as pessoas me perguntam, mas Juca, você não acha que você pode fazer uma Copa do Mundo? Eu digo, evidentemente que pode. Já fez em 1950, por que não pode fazer em 2014? A África do Sul fez, por que nós não podemos? Obviamente que podemos. Fazer a Copa do Mundo do Brasil no Brasil. Não a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. Não podemos. Não a Copa do Mundo da Ásia no Brasil. Não podemos. O que significa isso? Não podemos fazer 12 arenas. Não é mais estádio, professor. É estúdio. É estúdio.
É estúdio de TV. Para o diretor de TV tem muitos anos. Para ninguém ter pé no estádio. Para não atrapalhar o negócio. Aí, a exemplo do que se fez na ditadura militar, quando então a palavra de ordem era integrar o país pelo futebol, saímos construindo novos elefantes brancos. Em Cuiabá, onde nem sequer o futebol profissional lá. Em Manaus. Em Cuiabá, o governador ainda brinca, disse: não, aqui não é um elefante branco, é um jacaré verde. Em Natal, por acaso com um nome sugestivo o estádio de lá, Dunas, que é saúde ao contrário, a tal empresa do paraíso fiscal que a Suíça vai abrir daqui a alguns dias e vai revelar duas confissões interessantes. No Recife, como eu já disse, foi dito, uma cidade que tem 3 estádios dos seus 3 grandes clubes. Se construiu mais um, no Brejo, né? No Brejo. Em Brasília estamos construindo um para 70 mil pessoas, para verem Brasiliense e Gama. Mineirão fechou, está sendo refeito, o Cruzeiro e o Galo estão brigando para não cair, o América já caiu. Maracanã fechou, temos um fim de semana de futebol no Rio, tem que mandar um jogo para Macaé, no outro fim de semana não sabe se onde. Mas para que não... E eu sou muito cuidadoso com essa coisa do preconceito, muito perigoso esse negócio de ser... Está na mídia. Eu saio falando e ele diz: preconceito contra o Nordeste. Falou do Natal, falou do Recife, deixou Fortaleza esquecido, mas se lembrasse ele falaria também. Não. O maior de todos os absurdos está acontecendo na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, onde não existe um estádio que há 50 anos serve o futebol mundial, chamado Estádio do Morumbi, que já foi palco de jogos da seleção brasileira em eliminatórias da Copa do Mundo, organizada pela FIFA, que já foi palco de decisões da Copa Libertadores da América, e não só jogando lá o dono do estádio de São Paulo, mas jogando Palmeiras, jogando Santos. O Corinthians não, porque não briga para esse torneio menor. O Corinthians foi lá disputar o primeiro mundial oficial da FIFA. Foi lá, no Morumbi. Não serve. O estádio do Morumbi não serve para um evento no Brasil durante um mês, 5, 6 jogos. Alguém pode me dizer, mas o Morumbi se considera o estádio ideal no mundo? Não, ideal não. Mas ideal tem que ser o aeroporto de São Paulo, as vias de acesso, a rede hospitalar, a rede hoteleira, que se preparem para um evento desse tipo e as coisas fiquem para essas cidades? Não. Estão fazendo estádio. O Itaquerão, que vai levar Progresso. O Progresso vai chegar no Itaquerão. 850 milhões, mas não é dinheiro. Não. Vocês estão fazendo maldade. Incentivo fiscal não é dinheiro público, a isenção fiscal não é dinheiro público, o dinheiro do BNDES não é dinheiro público. Somos todos os imbecis. Todos somos idiotas que falam: sim senhor, claro, evidentemente. Estamos fazendo lá o campo do Corinthians, para fazer a abertura da Copa. Numa região que, se a nossa primeira-ministra alemã sentir mal, não vai ter um hospital para levar. Vão ter que pegar um helicóptero e levá-la ou para o Morumbi, onde tem mais, ou para o centro da cidade, onde tem o Oswaldo Cruz ou o Sírio-Libanês, que são os hospitais de São Paulo, para atender a ministra mesmo. No Itaquerão não vai ter. E aí eu pergunto: que sentido faz? Porque eu cobri uma Copa em 94, na nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, da América do Norte, onde não se construiu sequer um novo estádio. 4 anos depois, eu fui cobrir uma Copa do Mundo na França e fui fazer um jogo Brasil e Noruega no estádio de Marseille, que foi o mesmo estádio onde a seleção brasileira havia jogado. Atenção!
60 anos antes, na Copa do Mundo da França de 38, o mesmo estádio, sem tirar nem pôr. Fibra ótica, lugar para a imprensa com televisão, mudar a louça do banheiro, mas fila para fazer xixi no intervalo do jogo, porque era naqueles banheiros. Era naqueles banheiros. Na França. Aqui nós temos que fazer. Nem 1, nem 2, nem 3, 12. 12. Porque alguém dirá, não, está exagerando. O Maracanã não está sendo refeito. Está sendo refeito. Destruíram o arrepio do tombamento do estádio, das linhas arquitetônicas do estádio, sob o argumento mais cínico que alguém pudesse usar. Não. O que o patrimônio histórico garante é que aqui é o locus do futebol, continuará sendo. A cobertura foi para o quiabo, é outro estádio. O Mineirão, a mesma coisa. Puseram no chão e puseram outro. Castelão, em Fortaleza, mesma coisa. E nós estamos vendo. Fonte Nova bom, já tinha ido, né? E nós estamos vendo, assistimos tudo passivamente. Nem tão passivamente, eu sei, a prova disso aqui, na USP, a Maria Emília testemunha, eu só esse ano, acho que fui lá 8 vezes, falar nas ciências sociais, falar na FAO, falar na economia, falar, e as pessoas estão se mobilizando e tal, estão criticando, mas a gente tem que dar um basta nisso. A gente tem que, de alguma maneira, não deixar que essas coisas aconteçam na nossa frente com a hipocrisia, com o cinismo e com o gargalhar triunfante dessa gente o tempo todo. Ainda mais sob um governo democraticamente eleito e que a gente quer considerar popular. Não é possível que as pessoas sejam desalojadas das suas casas como estão sendo, mano militar, e isto não reflita numa linha, num segundo, em nenhuma mídia brasileira. Eu outro dia escrevi na minha coluna da Folha chamando a atenção para isso, dizendo, escuta, a mídia está quieta. O que está acontecendo? Acontece o Comitê Popular Rio Copa Olimpíadas, acontece em algumas comunidades, em São Paulo alguns estudantes se mobilizam, mas é muito pouco. E não é discurso de fracasso maníaco. Eu quero deixar isso muito bem claro. Eu vou repetir. Eu estou há 41 anos nessa vida. Se vocês me perguntassem, 20 anos atrás, como é que eu olharia para essa perspectiva de ter os dois maiores, não são apenas os dois maiores eventos esportivos do mundo, diga-se de passagem, são os dois maiores eventos da humanidade. Vamos até aqui no Brasil. Eu diria, puxa, o sonho. E eu vou repetir, podemos fazer a Copa do Mundo sim. Olimpíada, não. Não com N maiúsculo. Porque o Brasil, há 511 anos, não tem sequer uma política esportiva definida. O Brasil não sabe o que é ser ou não crescer em matéria de esporte. O Brasil até hoje não se deu conta que esporte num país como o nosso é, antes de mais nada, fator de prevenção de saúde. O Ministério do Esporte no Brasil devia ser o Ministério da Saúde, porque o da saúde é o da doença, a gente sabe disso. Esporte no Brasil, antes de pensar em medalha olímpica, deveria ser pensado como fator de saúde pública, como democratização ao acesso à prática esportiva. A Organização Mundial da Saúde tem um dado que é impressionante. A cada dólar que você investe em democratização do acesso à prática esportiva, você economiza 3 de saúde pública. E nós trocamos governo, e até hoje não estabelecemos uma política nacional de esporte. Então este país não tem por que fazer uma Olimpíada. É pôr o carro dentro dos bois. A gente pensar em formar atleta para ganhar medalha é um absurdo. Nós temos totais condições, aliás, temos grandes atletas, geração espontânea, quase todos, tirante o futebol e o voleibol.
Mas é óbvio que na hora que nós tivermos um esporte massificado no Brasil, da quantidade nós vamos tirar a qualidade. E a qualidade, a iniciativa privada que cuide, os clubes que cuidem, não é dever do Estado. O dever do Estado é prover esporte para a população. Que sentido faz, então? Eu me lembro, eu fui convidado uma vez, eles não sabiam que eu era ilustrado para fazer esse ponto, a participar de uma premiação dos atletas brasileiros que voltavam de uma Olimpíada em que o Brasil tinha acabado na frente da Grã-Bretanha. E eu perguntei para as pessoas se alguém achava na plateia, na hora que eu fui fazer a minha entrega, que no Brasil se praticava mais esporte que nos países da Grã-Bretanha. E foi isso aqui aconteceu um aborto da natureza. Evidentemente, isso aqui não é fruto de política alguma. E vocês não tenham dúvida que na Grã-Bretanha coisas graves acontecerão por este mau resultado, porque eles têm totais condições e não demitiram o ministro do esporte. 4 anos depois, a Grã-Bretanha voltou ao seu 7º lugar tradicional na classificação geral das Olimpíadas. Então é isso. E nós vamos ver o PAN multiplicado por 5 ou 6. Porque uma Olimpíada não é brincadeira. E já estamos vendo. Já estamos vendo parcerias público-privadas, por exemplo, para fazer o voleibol mentira, o golfe, que estava previsto para ser em Itanhangá. No Itanhangá Golf Clube, octogenário Itanhangá Golf Clube. Tinha um probleminha no Itanhangá. Precisava fazer, eu não tenho nada de golfe, se alguém aqui entender, me ajude. Tinha que fazer o 18º buraco. As pessoas sabem de golfe, o 18º buraco. Faltava